Olá, olá, olá! Vamos mais uma vez fazer a leitura do livro O Fim da Procrastinação. Hoje nós estamos na leitura 15 e já fizemos várias leituras. Está no meu YouTube, Lívia Croce Alquimista. Também está no mesmo nome no Instagram, se você quiser acompanhar desde o início. É uma leitura muito edificante, muito interessante para a gente poder melhorar o nosso eu interior, a nossa parte que temos em evitar, enfrentar as coisas, né? Algumas dificuldades que nós temos, fazer coisas que a gente fica protelando há muito tempo. Então a gente de repente consegue montar um esquema para se organizar melhor, colocando até que ele fez um mapa, né, das atividades do dia, o que era mais importante, o que tinha média importância e pouca importância. Que às vezes colocamos coisas demais, né, que não tem importância e fazemos isso, e a gente pode talvez até descartar coisas que não têm importância para nós. Então, por isso que é tão interessante a leitura desse livro, para a gente ver o que realmente é importante no nosso dia a dia, para a gente poder chegar num ponto que nós estamos querendo chegar, né? Temos marcos daquilo que a gente está conseguindo almejar. Então isso é interessante até para uma automotivação, que ele fala até da motivação hedônica, né, que é aquela motivação que ela vai caindo com o tempo. Você consegue atingir uma coisa, alguma situação, e aí depois com o tempo ela vai só diminuindo, ela não consegue manter aquela vibração. E com a leitura desse livro, porque esse autor, agora não me lembro o nome, ele tem cursos, né, que fala que através desse curso, que é baseado nesse livro, né, a gente consegue ter uma motivação contínua. Então acho que isso é bem interessante, porque nem sempre conseguimos ter uma motivação contínua, tá certo? Então vamos lá, a gente vai ler aqui Objetividade, aprendendo a perceber nossas falhas. MacArthur Wheeler, de Pittsburgh, assaltou 2 bancos em plena luz do dia, sem nem tentar esconder o rosto. As imagens da câmeras de segurança exibidas no noticiário levaram a sua identidade, e quando a polícia o prendeu, pouco depois, ele ficou em choque por ter sido reconhecido. Com um olhar incrédulo, balbuciou: "Mas eu passei limão na cara." Isso é até engraçado. Nós, seres humanos, percebemos o mundo à nossa volta com nossos sentidos. Como você está lendo este livro agora, mesmo isso também vale para você. Tudo que vemos, ouvimos e sentimos percorre o nosso cérebro como um fluxo de dados sem sentido. Com base na avaliação que o cérebro faz desses dados, nós tomamos nossas decisões, que então determinam nós como vamos agir e nos comportar. Então, isso depende de como o nosso cérebro funciona, a gente toma as nossas decisões, tá certo? Se os receptores de calor da sua boca informam que você está bebendo chá quente demais, você cospe a bebida. Se sente que alguém agiu errado, você se protege. Se está dirigindo, de repente vê as luzes vermelhas do carro à sua frente se acenderem, imediatamente reage tirando o pé do acelerador e freando, certo? Então a gente tem as nossas situações em que a gente se protege de uma forma, ou a gente consegue entender o que nos faz mal, o que nos faz bem. Nesse caso ele está falando as coisas que nos faz mal, e a gente tem uma reação mediante a isso. As regras seguidas pelo cérebro para tomar decisões são chamados modelos mentais. Ideias e conceitos armazenados no nosso cérebro sobre como o mundo funciona. Cada um dos nossos modelos mentais pode ser avaliado por sua correspondência com a realidade. É o que chamamos de objetividade. Achar que bater com a cabeça no chão
vai solucionar a fome da África, provavelmente teria uma nota baixíssima na escala de objetividade. Já o modelo mental que define que se você der um tiro na cabeça vai acabar morto tem um nível alto de objetividade, certo? Então há coisas que tem como certo e há coisas que tem como errado, tá bom? O problema é que o cérebro humano é presa fácil daquilo que se conhece como efeito Dunning-Kruger. Acreditar em ideias subjetivas, como se fossem fatos objetivos. Todos nós seguimos vários modelos mentais em que acreditamos firmemente, ainda que não correspondam à realidade. Muitas vezes confundimos ideias subjetivas com fatos objetivos. Pesquisas recentes mostram que algumas das nossas ideias subjetivas sobre o funcionamento do mundo despertam os mesmos sentimentos que fatos objetivos, como 2 mais 2 é igual a 4. Temos plena convicção de que são verdadeiras, só que no nosso cérebro se engana com relativa frequência em relação a isso. Então é como se faltasse um pouco de objetividade, né? Porque a gente não deixa a objetividade falar um pouco mais alto do que a nossa subjetividade. O tal ladrão, MacArthur, acreditava que se cobrisse o rosto, inclusive os olhos, com suco de limão, ficaria invisível às câmeras. E acreditava nisso com tanta convicção que foi destemidamente assaltar 2 bancos com a cara besuntada de suco de limão. Um modelo que para nós soa absurdo era, para ele, uma verdade irrefutável. Wheeler atribuiu uma certeza subjetiva absoluta ao seu modelo não objetivo. Estava sofrendo do efeito Dunning-Kruger. Então, quer dizer, ele achou que aquilo iria fazer com que o seu rosto ficasse não identificável, sendo que se ele usasse uma máscara ou uma maquiagem, né, vamos supor que ele pintasse o rosto todo de branco, de preto, não sei, algo desse tipo, já que ele foi o suco de limão no rosto, que achou que ele iria não saber quem ele era. Quer dizer, ele tem uma verdade dentro dele, uma objetividade bem baixa, porque ele não consegue ver a realidade realmente como ela é. Porque só de olhar no espelho a gente vai saber que se a gente passar como se fosse uma água, né? Porque o suco de limão ele é clarinho, ele não faz diferença no rosto da gente, ele só resseca, eu acho, né? Eu nunca fiz isso, então não sei. O efeito Dunning-Kruger é a cegueira do incompetente. A história de Wheeler inspirou os pesquisadores David Dunning e Josh Kruger a estudar esse fenômeno mais a fundo. Eles estavam intrigados com a história, Eles estavam intrigados com a óbvia disparidade entre a competência real das pessoas e a competência que elas julgavam ter. Dunning e Kruger, eles formularam a hipótese de que as pessoas incompetentes têm 2 tipos de problema. Por serem incompetentes, tomam decisões erradas, como passar suco de limão no rosto e sair por aí assaltando bancos. Além de ter achado isso, né, ainda foi assaltar banco, né? E 2, não conseguem perceber que tomam decisões erradas. Nem as imagens das câmeras de segurança convenceram Wheeler de que ele não tinha ficado invisível. Ele alegou que tinham sido forjadas. Os pesquisadores testaram a validade dessas hipóteses em uma amostragem de participantes. Primeiro, realizaram um teste para avaliar como se saíram em certo domínio, raciocínio lógico, gramática ou humor. Depois pediram aos participantes que avaliassem as próprias habilidades. Os pesquisadores fizeram 2 descobertas interessantes. As pessoas menos competentes
a quem se referiram como incompetentes na pesquisa tendiam a se superestimar. Acreditavam ser muito melhores do que realmente eram. Aliás, quanto menos competentes, melhores se achavam. Os indivíduos mais sem graça, por exemplo, julgavam-se os mais divertidos. Esse fenômeno já havia sido elegantemente descrito por Charles Darwin tempos atrás. A ignorância gera confiança mais frequentemente que o conhecimento. A segunda descoberta interessante foi que os participantes mais competentes tendiam a se subestimar. Julgavam que as próprias habilidades eram bem menores do que se revelaram. Isso pode ser explicado pelo fato de que se algo nos parece fácil, concluiremos que todo mundo acha o mesmo. Em outra parte do experimento, os participantes tiveram a possibilidade de avaliar os resultados dos testes de outras pessoas e depois foram solicitados que realizassem uma nova autoavaliação. Os competentes perceberam que tinha se saído melhor do que haviam pensado e modificaram sua autoavaliação, ou seja, tornaram a sua autoavaliação mais objetiva. Os incompetentes, mesmo confrontados com a realidade, não mudaram a sua autoavaliação. Foram incapazes de reconhecer que os outros se saíram melhor que eles. Nas palavras de Forrest Gump, se você faz idiotices é porque é idiota. Em suma, esse estudo mostrou que quem não sabe algo também não sabe que não sabe. Então, assim, é mais ignorante ainda, assim, não ignorante de ser grosso, mas a ignorância do não saber e nem saber que não sabe aquilo, né? É curioso isso, porque às vezes a gente vai tentando desenvolver o nosso pessoal, vai estudando, vai lendo, a gente vê que a gente não sabe quase nada, né? Então a gente tem essa impressão, quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Então a gente tem essa impressão, né? E as pessoas que não sabem mesmo sobre algum assunto, no caso da avaliação, eles não sabem nem que não sabem daquilo. Então por isso que eles não conseguiram fazer uma modificação nesses testes para poder melhorar sua autoavaliação como as outras pessoas que eram competentes. Pessoas incompetentes em determinada atividade inflam demais as próprias habilidades aos próprios olhos. Não conseguem avaliar as habilidades dos outros e não mudam a percepção de si mesmas nem depois de confrontadas com a realidade. Quer dizer, eles viram que erraram certas coisas ou não perceberam que erraram certas coisas e refizeram o teste da mesma forma. Neste ponto do livro em diante, quando citarmos pessoas com esse problema, vamos dizer simplesmente que elas sofrem de Dunning-Kruger, ou DK, para abreviar. Essa pesquisa demonstra que quando tiramos conclusões erradas, não objetivas, é a falta de percepção de objetividade, que nos impede de reconhecer o erro. Então, aqui ele está mostrando o gráfico, né? Então, o resultado dos testes, você vê na linha azul os resultados estimados, né? E depois, na linha vermelha, os resultados reais. E aí você vê que tem os incompetentes e os competentes, que os incompetentes ficaram na mesma linha. Eles ficaram assim, não mudaram. E os competentes, eles tiveram uma ascensão. Eles aumentaram os resultados que tinham. Então, essa pesquisa foi bem interessante, porque eles fizeram por dados, averiguaram os dados, colocaram em gráfico para poder ver o que realmente estava acontecendo.
Então a pesquisa fez duas descobertas principais que ele está falando aqui. Pessoas competentes costumam se subestimar e pessoas incompetentes costumam se superestimar. Doce ignorância, a guardiã do nosso cérebro, o distúrbio conhecido como anosognosia, nunca ouvi falar isso, indica que o efeito Dunning-Kruger pode ser um mecanismo de proteção. A anosognosia é um tipo de dano cerebral, às vezes encontrado em pessoas que perderam um braço ou uma perna. Os azognósicos pensam que ainda têm um membro e ninguém consegue convencê-los do contrário. Imagina o paciente que perdeu a mão direita e esteja apresentando anosognosia. Quando o médico fala sobre sua mão esquerda, a saudável, o paciente se comunica normalmente, mas quando conversa se volta para a mão direita, o paciente age como se não ouvisse o que o médico diz. Tomografias do cérebro mostraram que não é uma reação consciente. O cérebro danificado do paciente bloqueia inconscientemente informações sobre o membro perdido. Ocorre até casos em que não se conseguem convencer pessoas cegas de sua cegueira. Tais exemplos extremos de anosognosia sustentam a teoria de que nosso cérebro é capaz de ignorar intencionalmente informações que indiquem nossa incompetência. Para o cérebro do bandido do limão, era mais simples dizer que os indícios tinham sido forjados do que admitir ser incompetente e cego à realidade naquele aspecto. O cérebro humano age de maneira semelhante quando simplesmente ignora as informações que contradizem nossos modelos mentais. Desse modo, nosso cérebro nos mantém no estado de doce ignorância. Mas será que a falta de objetividade é sempre tão doce assim? Quais são os riscos envolvidos? Por que se dar ao trabalho de buscar a objetividade? Por que combater a falta de objetividade? Eu tive um colega de turma que não era lá muito engraçado. Para ser mais exato, as piadas dele eram sofríveis, constrangedoras. Muita gente realmente ria quando ele fazia alguma brincadeira, só que infelizmente as pessoas estavam rindo dele, não com ele. Esse rapaz provavelmente interpretava aqueles risos como uma confirmação do seu talento para a comédia e se sentia estimulado a contar mais e mais piadas. Muitos anos se passaram desde que o conheci, mas eu não me surpreenderia se descobrisse que ele não mudou seu comportamento. Você iria gostar de ser como ele? Quer passar a vida inteira sendo o único a não ver os próprios defeitos? Seu efeito Dunning-Kruger? Por que é importante buscar a objetividade? Que quando a gente busca a objetividade, a gente reconhece os nossos próprios erros, né? Modelos mentais mais objetivos levam a decisões melhores. Modelos mentais mais condizentes com a realidade ajudam você a prever as consequências do seu comportamento com mais precisão. No entanto, se você estiver sofrendo o defeito Dunning-Kruger, suas ações não terão as consequências pretendidas. A autoconfiança exagerada não é garantia de sucesso. Passar suco de limão na cara também simplesmente não vai tornar você invisível. Então, por exemplo, quando ele deu exemplo mais no começo da nossa leitura de hoje, falando das nossas reações. Então, se eu sou motorista, vejo o carro da frente com a luz ligar a luz vermelha,
automaticamente tiro o pé do acelerador e piso no freio, porque eu vejo que o quê? O outro carro está freando. Então a gente tem um comportamento em relação a uma causa, que no caso o outro carro freando, a gente tem uma consequência que é fazer a mesma coisa, frear, né? Então a gente tem que entender que se a gente de repente não freasse, e a gente ia falar assim, não, eu achei que eu poderia seguir, que aquela luz vermelha não estava sendo considerado o freio do carro da frente. Vamos dizer assim como o rapaz que fez que roubou os bancos, né? Sem objetividade não há crescimento pessoal. Às vezes encontro gestores que estão convencidos de serem os melhores líderes do mundo. Pena que são os únicos a pensar assim em suas empresas fracassadas. Outra razão para aumentar sua objetividade é que você só vai conseguir começar a melhorar suas falhas se reconhecê-las. Portanto, procurar em que pontos você sofre o efeito Dunning-Kruger é provavelmente uma das coisas mais importantes que você pode fazer pelo seu desenvolvimento pessoal. Falta de objetividade, ainda que bem intencionada, pode prejudicar os outros. Não é à toa que dizem de boas intenções o inferno está cheio. A gente já cansou de ouvir isso, não é verdade? Porque a gente tem uma boa intenção, mas a gente não consegue enxergar direito, não tem objetividade em relação àquilo. O terceiro e principal motivo para você combater a falta de objetividade foi expresso também por Bertrand Russell. Os homens causaram o maior sofrimento a outros homens, porque estavam convencidos de coisas que se revelaram não verdadeiras. Por exemplo, deixa eu beber um golinho de água. Muitos assassinos em massas continuam achando, tempo depois de cometerem seus crimes terríveis, que agiram bem e que não são más pessoas. Basta ver como o ativista norueguês Anders Breivik se apresentou em seu julgamento pelo atentado de 2011, que resultou em 77 mortos. Estava firmemente convicto de ter feito a coisa certa. Seus modelos mentais não tinham mudado. Como combater a falta de objetividade em si mesmo? Como evitar o efeito Dunning-Kruger? Como descobrir as próprias falhas e aumentar a objetividade ao longo do prazo? Às vezes é muito difícil a gente ver os nossos próprios defeitos. Às vezes outras pessoas veem melhor do que nós, né? Então tem algumas coisas que a gente fica escondendo lá, parece que fica no nosso subconsciente e a gente não consegue enxergar. Então a gente tem mais ou menos esses efeitos em nós, sim, mas não com essa tão assim no nosso dia a dia, com tanta falta de objetividade, né, que ele fala, parece como se fosse, na minha opinião, como se tivesse uma dificuldade neural da pessoa de enxergar o que é certo e errado, né? Porque, por exemplo, ele deu duas situações aqui da pessoa que matou, né, que é o Anders Breivik, que se apresentou pelo atentado de 2011, que resultou em 77 mortos, e o outro foi de uma pessoa que roubou dois bancos, quer dizer, duas pessoas que têm tendência a cometer erros graves, né? Porque ninguém aqui, na maioria das pessoas que estão aqui, não assaltam bancos ou tentam um atentado terrorista, né? Então, o que acontece? A gente precisa entender que são pessoas que devem ter certas dificuldades, é o que eu entendo disso daí, certo? Como exatamente aumentar a objetividade? Então, venhamos aqui, vamos entender que a gente precisa usar esse entendimento da não objetividade, da gente esconder os nossos próprios erros de nós mesmos, para a gente não ter que olhar no espelho aquelas coisas que estão nos fazendo mal. Olhar no espelho é modo de dizer, né? Porque muitas vezes a gente entra em conflitos em certas situações, mas a gente não consegue entender
como nós agimos, a gente não tem objetividade por causa das nossas emoções. Então, muitas vezes, a gente faz esse tipo de situação, né? Então, a gente fica achando que só, por exemplo, outra pessoa tá errada, que você não agiu errado, que eu acho que tá certo agir dessa forma, né? Porque no caso, nessas circunstâncias. Mas pode ter um modelo ao contrário. Ah, eu sempre ajo errado, tô sempre fazendo errado, tô sempre falando que não deve. Então a gente também tem esse lado pessimista ou lado, né, que tá superestimado. Tem acho que as duas partes aqui. Então a objetividade e a verdade estão entre os valores mais importantes para o bom funcionamento e o crescimento de uma sociedade. O efeito Dunning-Kruger é inimigo desses valores e ele é particularmente traiçoeiro porque consegue bloquear a objetividade direto da nossa cabeça. Não caia nessa armadilha. Para ajudar você a não sofrer do efeito DK, veja os princípios a seguir. Aumente sua competência por meio de estudo. Em outro experimento do Dunning-Kruger, eles descobriram que treinamento e instrução podem ajudar pessoas incompetentes a avaliar melhor os outros e a si mesmos. Depois que você melhora em certa área, consegue reconhecer quão incompetente era antes. Sócrates expressou: o único bem é o conhecimento e o único mal é a ignorância. Busque boas fontes de informação. É crucial buscar fontes de qualidade na atual era da informação. Se qualquer um pode postar qualquer coisa na internet com facilidade, cabe a você aprender a avaliar a qualidade do que está disponível. Para começar, publicações e estudos acadêmicos normalmente são mais confiáveis que tabloides ou blogs anônimos. Além disso, quando o texto aponta as fontes de que o autor tentou ser fiel à realidade, isso é mais importante, né? A Wikipédia, por exemplo, encoraja seus colaboradores a incluir listas de fontes consultadas para cada artigo. É humanamente impossível entender em detalhes todos os aspectos como o mundo funciona. Por isso, os modelos mentais são simplificações, ou seja, sempre tem uma parcela de inexatidão. No entanto, segundo Bertrand Russell, quando se admite que nada é certo, acho que é preciso admitir também que algumas coisas se aproximam mais da certeza do que outras. Não tenha pontos de vista rígidos sobre assuntos que você não domina. Informações insuficientes ou distorcidas pela mídia são terrenos férteis para o efeito Dunning-Kruger. Basta olhar as seções de comentários dos sites de notícias. Todo mundo ali se julga especialista em tudo. Cada um dá a sua opinião, principalmente quando se fala de política, né? A gente às vezes vê grupos do WhatsApp, quantas coisas a gente vê essas situações, e nesses comentários também, né? Ah, porque fez aquilo, lá, porque aumentou o dólar, porque o juros, porque não sei o que, a taxa Selic. E não misture as coisas. Não é porque você é bem sucedido como zoólogo que entende também de design. Além do mais, você não precisa ter opinião sobre tudo. É melhor admitir que não sabe ou que não tem opinião formada sobre um assunto que não domina. Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel de Física, declarou: acho bem mais interessante viver sem saber do que ter respostas que poderiam estar erradas. Questione sua intuição. Não apenas duvide, questione ativamente. A dúvida por si só não leva a nada. É preciso questionar constantemente o que se vê. Por isso, é buscar ativamente imperfeições nos seus modelos mentais e tentar meios de aperfeiçoá-los. Como demonstrou a pesquisa do economista comportamental Dan Ariely, nossa intuição costuma estar errada. Veja o que ele tem a dizer sobre a questão nós, e com isso quero dizer você, eu, as empresas e os governantes precisamos duvidar da nossa intuição. Se continuarmos seguindo o instinto
e a voz correntes ou fazendo o mais fácil ou o mais habitual só porque, mas sempre foi assim. Continuaremos cometendo erros, seja um herói diário, questionando as próprias opiniões. Buscar ativamente os pontos em que você está enganado é uma das maiores zonas de desconforto. Busque feedback externo. Comece a questionar suas opiniões subjetivas, coletando opiniões de pessoas à sua volta. Ao final dos meus workshops, peço o feedback e a avaliação anônimos dos participantes. Em diversas ocasiões, senti que o evento específico foi um dos melhores que já organizei, mas o feedback dos participantes indicou que foi apenas mediano. Outras vezes achei que tinha sido ruim, mas as avaliações recebidas indicaram exatamente o oposto. Essas experiências confirmaram minha impressão de que às vezes é melhor confiar mais em feedback externo do que na própria opinião. Tente sempre extrair algo do que ouvir, mesmo que de início não concorde com o feedback, não o ignore simplesmente. Então, por isso que às vezes a gente vê que o outro põe um defeito na gente ou fala alguma coisa que a gente fez e a gente não valida, né? Claro que tem muitas pessoas que são ácidas, né? Ou que gostam realmente de colocar defeito. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Mas se a gente, de repente, pede um feedback de alguém, então é mais interessante porque a gente vai ter algo mais preciso para poder a pessoa estar falando, né? Porque a pessoa não vai estar naquele momento, vamos dizer assim, no calor das emoções, já nos colocando como a pior pessoa do mundo, porque a gente está brigando com aquela pessoa, claro que ela vai dizer só coisas ruins, ela vai colocar os seus piores defeitos em voga, e às vezes até aumentar certas situações que talvez não seja adequada ou que condiz realmente a você. Desenvolva o pensamento crítico. Ter o pensamento crítico significa ter a liberdade de pensar por si mesmo e não aceitar passivamente tudo que nos é transmitido por figuras de autoridade e outras pessoas. O pensamento crítico também é útil para indicar que certas informações são verdadeiras ou não. Se ele conduzir você a uma opinião diferente daquela que é expressa por todos os demais, tenha coragem de expressá-lo. Bertrand Russell descreveu assim o heroísmo necessário para deixar sua zona de conforto e expor seu posicionamento. Salvar o mundo exige fé e coragem. Fé na razão e coragem para proclamar o que a razão mostrar ser verdade. Tente refutar suas ideias tanto quanto tenta confirmá-las. Não faz muito tempo, um conhecido meu se vangloriou do seu hábito de olhar para o sol no meio-dia por vários minutos, alegando melhorar a visão. Ele também me explicou como as empresas farmacêuticas mantêm esse método milagroso em segredo para enriquecer vendendo medicamentos. Na internet é impossível encontrar confirmação para praticamente qualquer coisa, mesmo para a ideia de olhar direto para o sol faz bem para a saúde. Temos a tendência a procurar informações que confirmem nossas crenças. Queremos confirmações dos nossos modelos mentais. Para combater o efeito Dunning-Kruger, porém, é importante buscar argumentos que refutem nossa opinião. Você precisa tentar achar argumentos contra suas crenças, buscando fatos que se opõem ao seu pensamento. Avaliar argumentos a favor e contra certa crença leva a uma opinião mais objetiva. Segundo Richard Dawkins, professor de biologia da Universidade de Oxford, tenhamos uma mente aberta, mas não tão aberta que nosso cérebro escorregue e caia. Aplique o princípio da navalha de Ockham. Esse princípio lógico de 700 anos atrás afirma que se existe mais de uma explicação para certo fenômeno, o mais provável é que mais simples seja verdadeira. Os responsáveis pelos ataques de 11 de setembro de 2001 foram realmente terroristas? Ou o governo americano estava por trás de uma ampla conspiração em que tudo foi forjado para que parecesse ter sido atos de terroristas? Se quisermos tomar uma opinião de acordo com a navalha do Ockham,
a primeira opção é a menos complicada, provavelmente a verdadeira. A navalha de Ockham é boa para formar uma rápida opinião inicial sobre os nossos assuntos. No entanto, para obter maior objetividade, você sempre precisará buscar mais informações confiáveis. Cuidado com o efeito Dunning-Kruger em massa. Em 78, mais 900 pessoas da seita Templo do Povo morreram ou cometeram o maior suicídio em massa da história. Esse é um caso extremo, mas em escala menor, a falta de objetividade em massa é muito comum. Às vezes, pessoas de personalidade forte escolhem inconscientemente se cercar de gente que confirme seus modelos mentais. Aos poucos, elas se fecham numa espécie de bolha de inobjetividade, onde não recebem nenhuma informação que contrarie suas ideias. O resultado são pequenos grupos com a mesma ideia sobre algo que, infelizmente, não corresponde à realidade. A falta de objetividade em massa é um dos maiores riscos sociais que existem. O escritor do século XIX, Julius Zeyer, tinha uma visão relativamente inflexível desse risco. A multidão é sempre cega. Não seja dogmático. Dogmas, ou seja, verdades inquestionáveis, são uma fonte comum de falta de objetividade. Por isso é preciso estar sempre disposto a admitir a possibilidade de sua opinião estar errada. Aceite que você pode estar sob a influência do efeito Dunning-Kruger. Se tiver alguma crença firme como uma rocha, tente reconhecer que você pode não estar certo. Se, por exemplo, Adolf Hitler ou Anders Breivik tivessem admitido isso, talvez não tivessem ido tão longe em seus atos. O escritor André Gide, ganhador do Prêmio Nobel, expressou os riscos do dogma deste modo: siga o homem que busca a verdade, fuja do homem que a encontrou. Então a gente tem que entender um pouco mais essas coisas, né? Cuidado com os grupos que pensam muito igual a você, que não tem nenhuma divergência. Questione algumas coisas, sua intuição também, para que você consiga ter maior objetividade. Como ele disse, as pessoas que estudam mais, que procuram mais informações, elas costumam ter bem mais objetividade do que aquelas que, no caso, são incompetentes, são DK, que não conseguem nem perceber, né? Então, vamos verificar, vamos fazer uma autoanálise de nós mesmos sempre que possível em relação a certas situações que recorrem no nosso dia a dia, tá bom? Bem, gente, vou terminando por aqui, ficou bem longo essa leitura aqui. E espero que vocês tenham gostado e agradeço mais um dia por estarmos aqui, que possamos estar envoltos da espiritualidade amiga, que façam que nós consigamos estar mais atentos em nosso dia a dia, às nossas escolhas, aos nossos sentimentos, às nossas atitudes, para que possamos ter mais discernimento do certo e do errado, das nossas objetividades, das nossas subjetividades, do que é certo para nós, do que é certo para o outro, tentar sempre mediar, tentar sempre entender e não apenas ter razão, porque quando nós temos apenas razão, não conseguimos escutar o outro, precisamos escutar também o outro. E não quer dizer que o outro não tenha razão ou que você também não tenha razão. Nós pensamos diferentes em diferentes graus. Então, essa foi a intuição que eu recebi hoje. Espero que sirva para você que esteja aqui hoje comigo ou para você que vai ver depois. Muito obrigada, assim seja, graças a Deus. Até a próxima.